Gente, olha, o Papo Reto de hoje tem como tema o tratamento com plasma. Você conhece? Acompanhe com a gente esse VT e depois a gente vai conversar mais profundamente. Vamos ver. Você já ouviu falar nos tratamentos com plasma? A doação do plasma é um processo que envolve a separação do plasma do sangue do doador. Recentemente, com a pandemia de Covid-19, essa estratégia voltou a chamar a atenção dos pesquisadores. A transfusão do plasma está sendo feita de pacientes que se recuperam de uma doença infecciosa, como a Covid-19, para outras que ainda estão tentando se recuperar da infecção, assim como foi utilizado durante os surtos de ebola na África. Quando uma pessoa contrai um vírus como o que causa a Covid-19, seu sistema imunológico cria anticorpos que se encontram no plasma, denominados convalescente. No Brasil e no mundo, essa técnica está sendo estudada e colocada em prática. Entenda um pouco mais. Mas afinal, o que é o plasma? Qual a sua função? Vamos saber mais agora no Papo Reto. Nós vamos aprofundar nesse assunto e eu recebo aqui na Rede Vida o Dr. Wanderson Rocha. Dr. Wanderson Rocha é hematologista, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Serviço de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular da Divisão Clínica Médica do Instituto Central e CHC, diretor-presidente da Fundação ProSangue Hemocentro São Paulo e coordenador médico da Unidade de Doenças Hematológicas e Transplante de Medula do Hospital da Redidor São Luís. Doutor Wanderson, muito obrigado pela sua presença conosco aqui na Rede Vida. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite, Padre Juarez. Doutor, a gente, para começar a conversar, eu queria que o senhor explicasse para todo mundo que está assistindo a gente agora o que é o plasma e onde que ele está presente, doutor? Na realidade, o plasma é a parte líquida do sangue, né? Quer dizer, é o sangue, né? O sangue é vermelho, mas se a gente separa as hemácias, que são as que transportam o oxigênio, né? Fica uma solução líquida que é o plasma. Esse plasma ele é rico em proteínas, né? E proteínas importantes para a coagulação do sangue e também rico em anticorpos, como nós vimos aí na reportagem anterior. Então, o plasma é o componente líquido do sangue, nada mais é do que o componente líquido do sangue. O doutor, é diferente quando a gente faz uma transfusão de sangue ou quando a gente usa aquelas bolsas de sangue, ali é o sangue com plasma, né? É diferente, né? Sangue total, né? Total, sangue né? total. Posteriormente, esse sangue é processado, né? Então, se retira o plasma por um gradiente e fica um concentrado de hemácias, que aí é bem vermelhinho, e Sim. o plasma que é amarelado, como está aí nesses tubos. Então, se doa o sangue total, e o sangue total, então, ele é fracionado, no que nós chamamos de hemocomponentes. Então, você vai ter as hemácias, o plasma e também, às vezes, plaquetas. Então são coisas diferentes. Hemácias, plasma, plaqueta, tudo, cada uma... Tudo vem do sangue, só que esse sangue é processado. Sim, né? sim. Depois que você doa o seu sangue, ele passa por um processo de fracionamento. Tá. Doutor, e qual que é a importância da questão do plasma, né? Para que a gente usa o plasma, então? Pois o plasma ele é usado principalmente, né, e principalmente em regiões que a gente não tem os concentrados de fatores de coagulação. Então, por exemplo, vamos imaginar que no interior do Brasil, onde não tem medicamentos que substituam os fatores de coagulação, então se usa o plasma fresco ou plasma congelado que repõe essas proteínas que são fatores de coagulação. Mas isso não tem sido utilizado porque muitos hemocentros já têm os fatores de coagulação, que são medicamentos que substituem o plasma. Então, quando você não sabe a origem do sangramento, não tem tempo de aprofundar nos tipos de distúrbios da coagulação, o que é a coagulação? Que vai estancar o sangramento, então se dá o plasma fresco, né? Nessas situações. Também o plasma ele é muito rico em anticorpos, então no início do século, o plasma começou a ser utilizado na gripe espanhola. Né? Por quê? Porque aquelas pessoas que tinham tido a gripe desenvolviam anticorpos contra os vírus
e esses anticorpos, então, combatiam as doenças das pessoas que tinham a gripe, né? Era uma forma de combater. Sim. Posteriormente, antes do aparecimento dos antibióticos, o plasma também era utilizado nas infecções bacterianas. Olha que interessante. E mais recentemente, né, o plasma começou a ser utilizado nas síndromes respiratórias, no SARS, né, que é um tipo de síndrome respiratória aguda parecida com o que a gente vive atualmente, o Covid, o MERS, que foi no Oriente Médio, e inclusive também o ébola na África, né? Por quê? Com o sentido de retirar do sangue daquelas pessoas que já tiveram infecção e que desenvolvem anticorpos contra o vírus, para repor para aquelas pessoas, para os doentes que não têm tempo de ter esses anticorpos e que poderiam, teoricamente, serem utilizados para combater esses vírus. Doutor, que interessante. Está sendo usado, então, essa tecnologia do plasma para o combate aí ao Covid? Pois é, isso tem vários estudos já feitos, começou-se na China, né, a utilizar o plasma com esse sentido. Bom, vamos retirar das pessoas que já tiveram o plasma, né, já tiveram a Covid, vamos retirar os anticorpos que estão presentes no plasma e vamos infundir, que é o chamado plasma do convalescente, como foi explicado aí. Do convalescente é aquele indivíduo que está convalescendo da Covid. Sei, né? sei. Então, está saindo, né, da infecção da Covid, que desenvolve os anticorpos. Então, a ideia é retirar esses anticorpos e dar para os doentes, né, com o sentido de evitar a progressão da doença. Isso foram feitos vários estudos no mundo, inclusive uma que nós fizemos aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, junto com outros hospitais de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, da Unicamp, do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, né, que nós comparamos aqueles pacientes que usavam o plasma do convalescente com aqueles que não utilizavam. Nós não vimos nenhum benefício do uso do plasma em um momento mais avançado da doença. Uma vez que você tem pneumonia já estabelecida, não adianta dar plasma. Os vários estudos demonstram. Porém, né, alguns estudos demonstram que o plasma pode ser utilizado e teria um benefício, mas são poucos estudos ainda, numa fase bem inicial da doença, nos 3 primeiros dias. Então, com esse estudo que foi publicado na Argentina, numa revista muito conceituada em medicina, tá? Demonstra que os pacientes que se beneficiam de um plasma, né, de convalescentes no período de 3 dias da sintomatologia. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa começou a ter falta de olfato, né? Quer dizer, perda de olfato, febre, tosse, então você transfunde o plasma nesses 3 primeiros dias para evitar que a doença progrida. Tá? Também tem sido utilizado em pacientes imunodeprimidos. Por exemplo, eu tenho pacientes, né, que foram transplantados de medula óssea que começaram a ter a sintomatologia em que a gente transfunde. Porém, ainda são estudos bem iniciais. Doutor, esse tipo de tratamento, segundo o noticiário, foi usado com o Trump, né? Acho que Trump usou também plasma logo no início do tratamento, não sei se foi esse. Não foi bem isso. Não foi, né? não? Na realidade, ele usou o que foi aprovado pelo FDA, que são anticorpos monoclonais. É diferente. Os anticorpos monoclonais são produzidos no laboratório, né? E você só transfunde os anticorpos, nesse caso, específicos contra a Covid, tá? Isso foi, inclusive, um medicamento, né? O plasma não, o plasma você não processa para fazer os anticorpos, né? Então, ele já tem todos os anticorpos ali. Doutor, na verdade, o plasma, ele segue essa questão de fator de RH do sangue ou não importa? Não importa, quer dizer, na realidade você transfunde, é claro que você tem que seguir o grupo ABO, né? RH pode ser positivo ou negativo, mas é mais importante o grupo ABO, que se você é A, se você é B, se você é AB, se você é O, né? Isso você tem que seguir as leis da transfusão.
Ah, sim, interessante. Doutor, tá muito bom e ó, a audiência tá ótima, tem muita gente interessada. Eu só vou dar um recado aqui e já volto aqui para continuar conversando com o senhor. Tem mais algumas perguntas para fazer. Gente, eu estou conversando aqui com o Dr. Wanderson Rocha, que é hematologista, e está trazendo para a gente muito esclarecimento importantíssimo para a gente. Doutor, eu queria perguntar ao senhor, assim como existe a doação de sangue, existe a doação do plasma somente ou somente está ligada à doação do sangue? Está ligada à doação do sangue, né? Então você doa o sangue e a gente retira o plasma, né? E para doar, né, o plasma, você tem que procurar um hemocentro perto de casa, né? Então, por exemplo, na Fundação Pro Sangue em São Paulo, agendar a doação, né? Não só eu estou convidando, aproveitando, Padre Juarez, a gente está com muita falta de sangue, isso é importante, né? Doutor. Então, não só aqueles pacientes, aqueles doadores que já tiveram a Covid, mas todos os doadores, né, de sangue, porque a gente está numa situação de uso dos estoques de sangue muito importante, então é importante a gente divulgar a doação de sangue. Mas, na realidade, para o estudo do plasma, nós coletamos, né, o sangue de pessoas que tiveram Covid, que vem no hemocentro comprovado, né, tiveram o PCR, o teste do PCR positivo, né, para o Covid, que terminou a sintomatologia, né, dentro dos 30 dias após o término dos sintomas, tá? Então, são pessoas que são saudáveis, são doadores, entre 18 a 55 anos, né, com peso acima de 50 quilos, tá? De preferência do sexo masculino, porque a gente sabe que as mulheres, principalmente aquelas que já tiveram filhos, né, as pessoas que recebem podem ter algumas reações alérgicas, então a gente dá preferência para jovens masculinos que tiveram já a Covid comprovada por teste de PCR. Muito bom. Doutor, esse tratamento com plasma ele foi feito também no surto do ébola, o senhor falou ébola, né? Ebola, né? Foi feito, mas com resultados não muito convincentes, né? Igual a Covid também, nós fizemos esse estudo que eu informei que também os resultados não foram os esperados, já que nós utilizamos um plasma numa fase mais tardia da doença. Então, o que é utilizado é numa fase mais precoce, é logo quando os pacientes começam a ter sintomatologia, principalmente aqueles pacientes idosos com comorbidades ou pacientes, né, imunossuprimidos. O doutor, então não é uma vacina, não é o fato de você tomar receber o plasma, estar imunizado, né? Não é isso, né? Não é isso. Não. A vacina, ela você injeta na pessoa, né, o que vai estimular os anticorpos, né? Então são partículas virais, o vírus morto, ou partículas, né, ou outros vírus que levam as partículas virais da Covid, que vai estimular o corpo a produzir os anticorpos. Então é o chamado imunidade ativa. Já a transfusão de plasma é chamada imunidade passiva, né, que você está já dando os anticorpos. Mas isso não quer dizer que a pessoa está imunizada contra a doença. Não é uma vacina, é um tratamento, né? É um tratamento que tem que ser bem precoce. Muito, muito interessante. Doutor, a questão como é que a pessoa tem acesso a esse tipo de tratamento? Porque as pessoas estão perguntando e estão mandando para a gente perguntas assim, como que ela sabe que ela vai ser tratada com plasma? Ou ela pode pedir para ser tratada com plasma a partir do momento que ela apresenta sintomas? Como é que é feito esse tipo de tratamento? Pois é, isso tem que ver diretamente com o médico responsável, né? E o médico responsável vai julgar a necessidade ou não de doar, de fazer a transfusão do plasma, e nesse caso o médico tem que entrar em contato com o hemocentro, né, para poder adquirir o plasma, né? Então alguns hospitais, né, que têm bancos de sangue já têm o plasma de convalescentes, que é principalmente nessas situações iniciais. Muito bom. Doutor, vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu sei que é um sucesso um livro que o senhor escreveu chamado Esquadrão dos Anjos, né? É um livro que o senhor escreveu, um livro infantil, né? Um livro infantil, né? Como que surgiu a ideia de um livro assim? Eu vi a resenha... Como é que você descobriu isso, padre? Como descobriu isso? A Xuxa Eu vim para falar de plasma? Não, mas a Xuxa já falou para o mundo inteiro desse livro.
Pois é, porque eu também trabalho com crianças e também faço, como hematologista, eu faço transplantes de medula óssea para crianças, adultos que têm uma doença da medula óssea. E esse livro, na realidade, é uma coautoria com a Nalu Saad, que é uma jornalista e que escreve já, escritora de livros infantis, e uma vez ela foi fazer uma entrevista comigo e a gente começou a discutir. Ela me perguntou como você anuncia para as crianças que vai fazer um transplante. Eu peguei e falei assim, olha, na realidade eu falo que é uma batalha e que vão vir vários anjos, né, ajudar nessa batalha. Então tem o anjo da alegria, o anjo da verdade, o anjo da fome, do mau humor. E isso, então, criou-se um livro, né, de informação para as crianças e para os pais das crianças, né, que vão ser submetidos a um transplante de medula óssea. Então, é uma forma lúdica, real, né, de informar, né, para as crianças que elas serão submetidas a um transplante de medula óssea. Muito bom. Na verdade, eu recomendo e quero pedir às pessoas, né, se você tem alguém na família, principalmente criança, o livro é muito bom, eu vi o livro e é interessante porque é uma linguagem direta, bonita, sem rodeios, sem pieguice, né? Principalmente isso, sem pieguice, né? É muito bonito mesmo. Chamado Esquadrão dos Anjos, olha, é um livro muito interessante do Dr. Wanderson Rocha, né? E também da jornalista Nalu Saad. Nalu Saad. Olha, Nalu muito... Saad. E assim, o que é importante, padre, é que toda a verba arrecadada vai para a pesquisa e para os pacientes transplantados. Muito bom, muito bom. Doutor, eu queria agradecer imensamente ao senhor, muito obrigado pelo esclarecimento, pelo tempo do senhor, que é tão precioso, né? Foi muito bom, eu quero dizer para o senhor, foi muito bom mesmo. E eu quero dizer aqui, ó, vocês podem curtir, né, no Facebook, Dr. Wanderson Rocha, Dr. Wanderson Rocha, no Facebook, tá bom? E no Instagram, siga o doutor lá, @dr.wandersonrocha no Instagram, tá certo? Para entrar em contato, o telefone é 0 operadora 11 4573 7722. Doutor, muito obrigado pelo seu trabalho maravilhoso, pela sua sensibilidade também. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço, que beleza.